Nessa aula você vai aprender como funciona o ciclo de renderização de um componente e como você pode usar isso para atualizar seu estado com dados vindos de uma API externa, usando o módulo Axios. Para te mostrar o ciclo de renderização do componente, eu vou usar o componente que a gente criou na aula anterior e vou adicionar um novo hook aqui nesse código para você entender em quais momentos o nosso componente é renderizado novamente. Então eu vou usar aqui o hook chamado useEffect. Então, da mesma forma que eu importei aqui useState, eu vou colocar vírgula aqui, useEffect. Eu mostrando o funcionamento, você já vai entender para que serve esse hook aqui, que é muito usado. Então, para usar esse hook, primeiro eu vou declarar uma função aqui dentro, né, do componente. Function. Chamar essa função de log, que ela vai mostrar uma mensagem lá no console log. Então, vou colocar aqui console log. Oi. Só para você ver aqui em quais momentos, né, o componente é renderizado novamente. Venho aqui em console. Pode ignorar essas mensagens em amarelo aqui. E o primeiro passo vai ser o quê? Eu declarei nessa função aqui. E agora eu quero chamar essa função toda vez que o meu componente contador for renderizado. Para isso eu posso usar o useEffect. Então eu posso usar aqui useEffect. É um hook, né, uma função que eu passo como parâmetro a função que eu quero que seja chamada. Então nesse caso aqui é a função log. Salvo aqui, dessa forma vai conectar. Então o meu componente, a renderização do componente agora está conectada a essa função aqui. Então veja que já apareceu aqui uma vez, né, a mensagem oi, porque quando eu carrego a página, esse componente aqui ele é renderizado a primeira vez. Então ele retorna aqui já renderizado a primeira vez. E toda vez que eu clico nesse botão aqui, no de mais, de aumentar ou de diminuir, para que a informação seja atualizada, né, de acordo com o estado atual, esse componente ele precisa ser renderizado novamente, para que a informação atualizada apareça aqui. Então, se eu clicar aqui, veja que apareceu o número 1 aqui, e aqui aumentou, né, porque o console log ele é chamado da forma que está aqui, o console log ele é chamado sempre que o componente é renderizado. Então, cada vez que eu clicar aqui, veja que esse número vai aumentar bastante. Posso clicar aqui também. E não só isso, toda vez que eu mudar aqui também no input text, veja que aparece também, tá vendo? Só que perceba que, dependendo do componente que eu estiver desenvolvendo, é muito ruim, né, ele renderizar todo o componente toda vez que houver alguma alteração. Então é para isso que serve o useEffect. Ele tem um segundo parâmetro aqui, que eu posso definir em quais momentos eu vou querer que essa função log seja chamada. Então eu posso passar aqui esse segundo parâmetro, né? Então tem o primeiro parâmetro que é a função e o segundo parâmetro que é um array. Esse array, se eu passar um array vazio para essa função, para esse hook useEffect, veja o que acontece. Ctrl S, mostrou a mensagem oi aqui. E se eu clicar aqui, veja que não aparecem novas mensagens oi aqui. Então o useEffect funciona da seguinte forma, né? Tem essas três opções. Então primeiro eu passo a função e eu tenho a opção de passar o array, no caso aqui vazio. Se eu passo esse array vazio, ele vai ser executado, essa função vai ser executada apenas a primeira vez. Se eu não passo nenhum parâmetro, essa função vai ser chamada todas as vezes que algum estado for alterado. E eu posso também passar esse array aqui, né, com o valor que eu quero que seja monitorado. Então, toda vez que esse valor aqui, essa variável, essa constante, né, ela for mudada, vai mostrar a mensagem oi. Então, se eu salvo aqui, veja que está mudando. Vou criar um outro estado aqui para você entender melhor. Então, vamos colocar aqui const, vamos colocar aqui mostrar e o set mostrar. useState, o valor inicial é true, verdadeiro.
E eu vou usar esse estado aqui para mostrar ou não um componente. Então, se eu colocar aqui na frente aqui, mostrar e componente, esse componente ele só vai ser mostrado quando esse valor for verdadeiro, for true. Então veja que ele está aparecendo, né, porque o valor inicial é true. Se eu vier aqui no React Dev Tools, eu tenho a opção de alterar esse estado de true para false. Então dessa forma o componente vai ser renderizado novamente, só que ele não vai ser mostrado, porque se tiver false aqui, né, ele não é mostrado, porque ele só é mostrado se essa variável estiver como true. Então vou dar um enter aqui e veja que o componente ele desapareceu. Se eu vier aqui no console, veja que a mensagem, né, apesar de eu ter alterado um outro state, a mensagem oi aqui não apareceu novamente. Por quê? É porque eu estou monitorando apenas valor, eu não estou monitorando mostrar. Então eu posso monitorar dois valores, valor e mostrar. Então vamos ver o que acontece. Então posso clicar aqui, veja que esse oi agora está aumentando. Esse primeiro oi aqui, né, é a primeira vez que o componente ele foi renderizado. Depois, à medida que eu vou clicando aqui, ele aumenta. Então, renderizou a primeira vez, apareceu esse oi aqui. Cliquei, a cada clique vai renderizar novamente. Então, está com 15 aqui. Se eu vier aqui no componente e mudar aqui para false, veja que aqui no console aumentou de 15 para 16. Então ele agora está escutando, né, como se ele estivesse monitorando essas duas variáveis aqui. Então a cada alteração no estado, ele chama essa função log aqui. Então agora eu vou deixar de monitorar os dois, vou monitorar apenas o mostrar aqui. Então salvo aqui. Veja que apareceu o oi. E quando eu clicar aqui, ele não vai incrementar mais, porque ele está monitorando apenas o mostrar. Então se eu mudar o estado mostrar, né, de true para false, igual eu fiz aqui aquela vez, esse valor aqui vai mudar. Então veja aqui, vem aqui, mudar de true para false, ele vai sumir, né? E quando eu vier aqui no console, veja que eu tenho um outro oi aqui. Se eu mudar aqui de novo para true, apareceu, venho aqui, tem outro oi aqui. Então, a cada alteração no estado, né, esse estado, isso faz com que o componente seja renderizado. E quando ele é renderizado, já que, né, eu estou monitorando o estado mostrar, nesse caso aqui ele vai mostrar, vai chamar a função log que mostra apenas uma mensagem. E é exatamente esse recurso que a gente vai usar para conectar o nosso componente a uma API externa. No nosso caso, a gente não vai usar esse componente aqui não, eu vou criar um novo componente que vai acessar essa API aqui. A gente tem uma API do Star Wars. Então veja que eu tenho aqui essa URL, que a cada ID, né, cada número que eu mudo aqui. Então veja que eu estou aqui com Luke Skywalker, que é um dos personagens. Se eu mudar para 2, mostra outro personagem. Então a gente vai criar um componente que mostra esses dados de acordo com o ID que eu vou passar para o componente, né? Posso criar aí um atributo, né? Pode ter o atributo ID 1, 2, 3. E à medida que eu for mudando esse atributo lá no componente, ele vai conectar aqui na API externa e mostrar o nome do personagem. Então bora lá criar um novo componente. Então aqui dentro da pasta componentes, vou criar um novo arquivo, dar o nome do componente de Star Wars.js. Inicialmente vai ser um componente simples, import React from React. Crio a função function Star Wars, dou um return.
E aqui eu vou chamar um JSX simples aqui, simplesmente um H1. E aqui, export default Star Wars. Aqui no app eu vou chamar esse componente. Então vou até comentar aqui e chamar apenas esse novo componente. Comentar aqui também. O nome do componente vai ser, né, Star Wars. Tá aqui e aqui embaixo. Vou até apagar aqui, não vou comentar não. Vou apagar aqui e chamar esse componente aqui. Então veja que agora está mostrando, né, a mensagem Star Wars. Aqui no componente agora eu já posso adicionar, né, um state. Então vamos adicionar aqui o state, que vai ser o personagem. Então aqui o use state. E aqui eu vou dar o nome de personagem. Então estou criando o state aqui. Set personagem use state. Vai ser um objeto, né, com o atributo name. Então vamos colocar aqui look, só para ver se está renderizando aqui. Então vamos colocar aqui de uma vez, personagem name. Então eu estou implementando aqui com os dados fixos ainda, né? Daqui a pouco eu vou pegar esses dados da API. E agora eu vou criar um use effect aqui, para você entender, né? Como eu estou com o meu dado inicial aqui com look, e eu vou carregar usando o use effect. Então logo depois que o componente for renderizado, eu vou atualizar o state. Então vamos mudar aqui para use effect, para carregar, né? E vou criar uma função aqui, carregar dados. E essa função ela vai chamar set personagem. E vou passar aqui, chamar de Vader. E vamos ver que nada mudou. Nada mudou porque eu criei essa função, mas eu não estou chamando em momento algum. Então a gente vai usar o use effect para exatamente isso. Use effect, passo a função carregar dados. Veja que caiu num loop infinito aqui, porque eu não passei, né, o array vazio. Então vou parar aqui, passar aqui, minha máquina até ligou a ventoinha. Então veja, né, que eu passando aqui o array vazio, ele vai carregar os dados apenas uma vez. Então é bem importante você sempre tomar cuidado, principalmente quando estiver chamando APIs, né? É o procedimento normal é você carregar os dados e passando esse array vazio aqui para carregar esses dados apenas no primeiro momento, né? Na primeira vez que o componente é renderizado. Então veja que eu estou chamando os dados, configurando os dados, né, aqui manualmente. Então agora a gente vai mudar isso para trazer esse dado da API. Então eu vou mudar essa função aqui, carregar dados, e aqui eu vou usar o nosso módulo novo que eu vou instalar ainda, chamado Axios. Então eu posso criar isso aqui, criar uma constante, resposta, vamos colocar resposta aqui, uma resposta do servidor, né? Então a resposta eu vou chamar com o Axios, que ele faz essas chamadas de servidores externos, né? Usando o nosso famoso Ajax aí. Então aqui eu vou copiar e colar essa URL aqui da API. E o Axios, como ele faz uma chamada externa, ele traz os dados de forma assíncrona, então ele retorna uma promise. Nessa aula eu não vou entrar em detalhes o que seria uma promise, porque isso vem do JavaScript. Então, como é pré-requisito, né, esse curso você saber JavaScript, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas se você não sabe ainda, tem uma referência aqui, lá do Mozilla, né, Developer,
Então você dá uma pesquisada lá, tem falando o que é promise, você pode pesquisar aí no YouTube também, vídeos e tal. E a gente vai usar um comando novo para tratar esse código assíncrono, né, chamado await. Então você pode dar uma olhada na referência também. Mas olhando o que eu vou fazer, você já vai entender como funciona. Então, como isso aqui é chamada de um código assíncrono, né, a gente vai fazer chamada a outro servidor, e a gente não vai ficar esperando, né, o nosso servidor não vai ficar bloqueado, né, ele vai fazer a chamada, o servidor, quando ele tiver com os dados, ele responde para a gente. Então, para isso, eu vou chamar aqui await, que é quando a gente está trabalhando com chamada assíncrona. Eu vou comentar aqui por enquanto e vamos ver o que acontece aqui. Então, deu um erro aqui, que é normal. Eu estou usando await, mas eu não estou usando async na função, né? Então, aqui na função, eu preciso colocar async. E aqui ele está falando que o Axios não está definido, né? Eu estou tentando usar, mas eu não importei aqui e nem instalei. Então eu preciso parar o meu servidor aqui, npm install Axios, salvar lá no package.json. Vamos instalar. E agora subir o servidor novamente, npm run start. E agora eu posso importar o Axios aqui. Então import Axios from Axios. O Axios ele é bem tranquilo de usar, então dá para usar chamada get, post, depois dá uma olhada lá na documentação, mas ele é bem tranquilo de usar. É importante que você saiba também, né? Eu imagino que você saiba quais são os métodos, né? Quando a gente está fazendo requisições web, né? É importante que você tenha entenda, né, como funciona essa questão de requisições web. Também não vou entrar em detalhes aqui. Então salvo aqui, veja que parou de dar erro, não está trazendo a informação ainda, né? Tá o look aqui. Mas aqui na aba Rede, Network, veja que foi feita uma chamada lá para o servidor e já trouxe os dados. Então agora eu preciso pegar esses dados e colocar no meu estado ao invés de Vader aqui, né, igual eu coloquei aqui. Eu preciso colocar a resposta, o retorno dessa requisição. Então aqui ao invés de Vader aqui, eu vou colocar resposta, né? E eu sei que o Axios ele traz esse conteúdo, né, dentro de um objeto chamado data. Vou salvar de novo. E veja que agora o meu componente trouxe o personagem, né, lá da API. Então se eu mudar aqui para... Tá vendo aqui eu estou usando 3? Se eu mudar para 1... Veja que ele trouxe corretamente Luke Skywalker. Vou até deixar aqui vazio. Se eu mudar aqui para 5, ele atualizou. Agora o que eu vou fazer é mudar um pouco o meu componente. Então ele vai receber ele vai ter um atributo, né? ID. Que aqui eu vou passar o número. Que ele vai concatenar com a API, né? Com o ID lá da API. Então ao invés de pegar aqui uma string fixa, eu vou colocar backticks aqui e intercalar com a variável aqui ID, que é a propriedade, né? Tá em props. Então, ao invés de pegar props e aqui props.id, que é uma alternativa, então vou te mostrar aqui, Luke Skywalker, dá para simplificar. Então, dá para usando destruturação, né? Eu simplifico isso aqui. Então, ao invés de props, eu coloco aqui o ID direto dentro de chaves. Então, não preciso repetir props aqui. Então, recurso do novo JavaScript também. Salvo aqui e veja que está ok. Eu acho que está aparecendo um erro aqui. Deixa eu ver. Isso aqui acontece porque, por uma questão de implementação lá do React, ele exige que eu mude, quando eu estou trazendo dados, né, de uma função, ele exige que eu mude um pouco essa chamada aqui. Então, eu preciso passar aqui uma arrow function aqui na frente, tá vendo? Abro e fecho aqui. E aqui eu chamo a função. Para parar de aparecer esse warning aqui.
Então veja que agora apareceu. Ele também aparece essa outra mensagem aqui. Se eu tirar, deixa eu ver se eu tirar isso aqui, acho que resolve. Eu tenho que tomar cuidado para saber se ele não está fazendo várias requisições. Ele está fazendo. Então isso aqui não é legal, tá vendo? Então eu tenho que passar aqui um parêntese vazio. Não parêntese, mas colchetes aqui, um array vazio. Então veja que ele fez só uma requisição. Então o nosso componente está pronto. Então você aprendeu aí como acessar uma API. É claro que a gente vai entrar em mais detalhes à medida que a gente for desenvolvendo os nossos projetos, né? Então essa introdução aqui, né, são aulas teóricas, mas a gente vai treinar bastante o React nos nossos projetos. Então a gente vai ter vários projetos, onde eu vou passar para você o desafio, você vai tentar fazer, e depois eu vou te liberar a solução para você ver esse projeto, né, como eu resolvi determinados problemas. Então fique de olho aí nos próximos vídeos. Se eu trocar aqui, né, na chamada do componente, mudar aqui o atributo, né, se eu colocar 4, veja que ele já renderiza sozinho. Isso é bem legal. Vou colocar 5. É isso aí, eu espero que tenha gostado dessa aula. E na próxima aula você vai aprender como criar o próprio hook para organizar melhor o seu código. Então essa chamada que a gente fez aqui, por exemplo, dentro do componente, a gente poderia chamar usando um hook, né? Então é uma forma aí da gente organizar o nosso código e preparar ele para reutilização em outros componentes. Então não perca a próxima aula.